Eu sou a Amanda Battistini, coordenadora da área de doenças imunomediadas do Instituto Espaço de Vida. E eu tô aqui em mais um episódio do Evida Talks com o Jorge, psiquiatra. É um prazer te receber. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E também com a Giovana, paciente, e Luciene, sua mãe. Giovana, Luciene. Prazer, boa tarde. Obrigada pelo convite. É muito bom ter vocês aqui de volta, agora com um assunto um pouquinho diferente, com mais gente. É um episódio com bastante participação para a gente falar um pouquinho sobre a parte da saúde mental, dos cuidados além da pele. Vamos colocar dessa forma. Então, a gente falou em alguns outros episódios que a gente gravou com a Giovana e com a mãe dela, com parte de paciente, de cuidador, sobre isso de precisar cuidar de outras coisas além de só a pele. Então, aqui eu queria trocar uma ideia com todo mundo sobre a opinião de vocês, assim, da experiência de vocês sobre isso de cuidar além. Então, Giovana, se você cuidava com psicólogos, psiquiatras, se você passou com outras áreas. Jorge, sobre você, para como você acha que influencia, então, a pessoa ter esse cuidado, a influência de você poder cuidar além de só a pele, só a doença em si. Giovana, se você quiser compartilhar um pouquinho. Claro. Se vocês quiserem trocar entre vocês também, perguntas. Eu fiz bastante, muitos anos eu fiz terapia, porque é impossível, né, você receber o diagnóstico, ter o tratamento da pele e não cuidar da saúde mental. E eu, por muito tempo, acho que durante uns 5 anos eu fiz o tratamento com psicólogo, até porque também eu não conseguia dormir bem. Eu era, né, com todas as questões da pele, minha qualidade de sono é impossível. Eu não conseguia dormir bem, era impossível dormir. Então eu fiz por muito tempo até eu falar, não, agora eu consigo seguir daqui. Mas por muito tempo eu fiz um tratamento um acompanhamento com um terapeuta. E quando eu recebi alta eu fiquei bem triste. Porque eu falei, não, eu quero mais um pouquinho. Ele falou, não dá, você já tá ótima. Mas se eu pudesse, eu continuava de novo. Mas eu acho que é fundamental. Teve um papel importantíssimo tanto para a estabilidade emocional, para a estabilidade da pele também. Teve um papel fundamental para mim. Eu acho que a ideia do... Realmente, se a gente não tá bem internamente, é difícil estar bem externamente, né? Sim. E isso é uma coisa que você pode até falar um pouco dessa relação, né? Interno e externo. Então, quando a mulher engravida, o bebezinho começa a desenvolver. E tem uma partezinha chamada ectoderma. Ectoderma dá origem ao sistema nervoso central e à pele. Então, ambos vêm de uma mesma estrutura. Então, isso faz com que a pele e o sistema nervoso central tenham uma relação muito íntima, né? E vem daí aquela máxima que estou com os nervos à flor da pele, né? É da origem embriológica. Então é lá de quando você estava dentro do útero da sua mãe, sua pele e seu sistema nervoso central começaram a desenvolver juntos. Isso diz muita coisa, porque existe uma relação muito íntima entre o sistema nervoso central e a pele. Estima-se que mais ou menos 60% das doenças dermatológicas estejam associadas a alguma causa psiquiátrica também. Então, no consultório do dermatologista, ele vê muita coisa de psiquiatria, né? E você falou de terapia com o psicólogo, né? Que ajuda muito, e isso são coisas que a gente anda junto, né? O psiquiatra e o psicólogo. E você falou também do distúrbio do sono. O distúrbio do sono, ele acomete a grande maioria dos pacientes que têm doenças dermatológicas, por uma série de outras coisas, dentre elas ansiedade e depressão. Uhum. A gente costuma dizer que a psiquiatria ela é comórbida. O que isso quer dizer? Que a gente tem a doença A B, a C, a D. Então, a pessoa que tem
sei lá, Skin Peak. Tem ansiedade, tem um pouco de humor deprimido, tem depressão e assim vai, né? Então, tudo isso que você falou é o que acomete a maioria dos pacientes. Então, é só para corroborar com a tua fala, é isso mesmo. Distúrbio do sono é um distúrbio muito comum mesmo, e precisa ser tratado tanto com psiquiatra quanto com psicólogo. Sim. É muito comum. Acho que todos os pacientes que eu converso, a qualidade de sono é péssima. Péssima. Você não consegue dormir porque você se coça, porque nenhuma posição dá certo, e porque você fica pensando como que você vai acordar amanhã. E aí, quando você vê, a noite já foi. Isso quando ele não tem crise de ansiedade, né? Sim. Porque aí quando tem crise de ansiedade, aí o negócio desanda aí que de desanda vez, mesmo. né? E vai pra todo mundo, né? Porque você fala, você tinha essa questão do sono, aí sua mãe fala que quando você não dormia, ela não dormia. Exato. Então vai a paciente que não dormia por causa da pele, a mãe que não dormia pela ansiedade, pelo medo da paciente. E assim a gente vai... Mas olha que legal, no que consultório a puxou. gente atende a família. Olha só. A gente tá precisando pensar nisso. A gente tem sala para atendimento da família, porque na realidade algumas doenças elas desestruturam a rede familiar. Sim. Então não adianta eu converso com você. Não, eu converso com a família inteira. Então os pacientes vêm com pai, mãe, irmão, porque é realmente uma desestruturação familiar. Então a gente não pega só o paciente, tenta pegar todo mundo. Que aí tem a parte do que eu falei, né? Enfim, cuidadores também precisam de cuidado. Então, a gente cuida só do paciente, a gente deixa ele instável, porque quem tá à volta dele não consegue continuar, consegue dar aquele apoio, porque não tá no mesmo, Sim. mesmo patamar, no mesmo sentido, pensando a mesma coisa, enfim. A gente precisa cuidar de tudo, né? Quando eu fui a primeira vez no psicólogo, ele teve uma sessão com eu e você, né? E depois primeira. foi só com a minha mãe, porque ele quis saber exatamente o que o doutor acabou de falar, sobre a gravidez dela. Como é que foi a gravidez dela. Tudo relacionado. Você vai saber isso aí. Então, no podcast da Dona Lucy, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, quando a gente olhava para a Giovana, a gente sorria, e aí a gente chorava por dentro, né? Então a Giovana falava, eu tô muito inchada. Imagina, você tá linda, entendeu? E isso corroía por dentro. Então isso é cuidar do cuidador, né? O que a gente faz no consultório, que chama a família inteira, e às vezes a consulta é com o paciente, às vezes é com a família, às vezes é com a mãe, e assim vai, cuidar do cuidador. Porque se o cuidador desmoronar, desmorona tudo. Então a estrutura familiar, ela é extremamente importante. Então lembrar que tem o paciente com uma doença, qualquer doença que seja, as doenças psiquiátricas, tem uma máxima na psiquiatria que ela diz assim, o paciente melhora quanto mais insight ele tiver da doença dele, né? Quanto mais ele souber da doença dele e quanto mais rede de apoio ele tiver. Então, isso que a senhora falou no podcast que a senhora gravou é muito verdadeiro, porque a rede de apoio faz muita diferença para o paciente. Verdade. Sua opinião aí. Hoje eu vejo isso. Só que há 16 anos atrás. Mas isso é intuição. A gente... Coração de mãe, ó. Não, a gente nem pensava nisso. Nem pensava. A gente queria a cura da Giovana, né? Hoje em dia, eu penso nisso. Mas lá atrás, não. A gente não pensava porque a gente queria cuidar dela. Não importava o que nós sentíamos. Nós nunca pensamos em ir em psicólogo, não mesmo. Procurar uma terapia, um psiquiatra, não. Nós pensávamos em levá-la. Nós não. E ela vinha bem, né, da sessão, ela começou a ficar bem, mas nós estávamos do mesmo jeito, firmes e fortes, chorando no travesseiro, acordando a noite inteira. Então, assim, foi bom falar isso, porque o cuidador, hoje eu vejo isso, antes eu não via, mas o cuidador também precisa de cuidados.
Eu acho que nesse processo da Gi, desde quando apareceu essa dermatite nela severa, muito severa, eu devo ter sido uma mulher maravilha. E o meu marido um super-homem. Porque não é fácil. Não é fácil física, psicologicamente, não é fácil nada. Nada é fácil. E a gente foi forte, nós tivemos que ser fortes. Mas hoje, com certeza, nós faríamos um acompanhamento. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Nós faríamos um acompanhamento à família. Que é uma dica muito importante, né, para quem estiver ouvindo a gente, para quem a gente conseguir passar à frente, a Giovana Sim. que conversa com outros pacientes, a gente falar sobre isso, né, para eles também mostrarem para aqueles que estão à volta deles, os cuidadores deles, para eles se cuidarem também. Porque senão a gente acaba ficando... a gente consegue se estruturar, né? O paciente consegue se estruturar, mas a família não. E aí não adianta tanto, porque alguma Exato. hora, se o paciente precisar, a família não vai conseguir. E uma coisa também que eu já ouvi é ter vergonha de ir no psicólogo. Gente, Até pelo porque amor de você não é Deus. doida, né? Isso. Não é? Eu juro que quando a minha mãe falou assim pra mim, filha, eu marquei um psicólogo pra você. Eu tinha 12 anos. Eu lembro exatamente da cena que eu falei, eu tô doida? Juro que eu falei essa frase. Eu falei, mas eu não tô doida. Ela falou, mas não é por conta disso. Você vai lá, você vai contar que você tem dermatite, a sua pele, a sua rotina, aonde você estuda, como é que você faz. Tudo você vai contar pra ele. Que você é ansiosa. Não é que você tá doida. Esse é o cuidador amparando o paciente. E até hoje Olha. eu escuto de... Gente, as pessoas não vão no psicólogo porque tem vergonha de ir no psicólogo. Pelo amor de Deus. E no psiquiatra, então? Piorou. Aí piorou. Piorou. Eu acho que eu não ter ido procurar alguém, nem eu, nem meu marido, tratamento para nós, né, uma ajuda para nós, vamos dizer assim, foi por conta da nossa criação. Pode Né? ser. Nossos Pode pais, ser. a gente não tinha isso, eu já não sou tão mais nova, e nem ele também. Então, você acha que a nossa geração, minha, não tinha essa, que era tido como frescura você procurar uma ajuda de um psicólogo, de um profissional, né? Você via como ajuda, como Então, uma frescura, quer dizer. Mas isso que a senhora está falando também é uma verdade absoluta. Eu me formei há 31 anos atrás. E da minha turma, de todos que se formaram, não saiu nenhum psiquiatra. Nem eu. Porque eu fiz ginecologia e obstetrícia. E aí eu me especializei numa doença chamada endometriose. Endometriose é uma doença que causa muita dor. E aí eu começava a tratar minhas pacientes como ginecologista e eu via que quando a gente colocava o antidepressivo, melhorava muito. E eu fui me apaixonando pela psiquiatria. Então eu fiz psiquiatria com 48 anos. Hoje eu já estou na psiquiatria, já tem alguns anos. Mas naquela época, eu acho que eu não devo ter uma idade muito longe da senhora, tinha mesmo esse preconceito. E até nosso, que a gente se formava, naquela época a psiquiatria ela não tinha um desenvolvimento tão grande. Então a gente via aqueles doidos peregrinando pela rua porque os antipsicóticos eles não eram tão bons. Então quando a gente fazia psiquiatria na faculdade, a gente ficava tudo amuado lá com aqueles pacientes que não tinham tratamento adequado. Então naquela época realmente não tinha. Mas isso veio evoluindo muito. Mas até hoje a gente tem esse estigma de eu não vou ao psiquiatra porque eu não sou doido, né, ou ao psicólogo, mas isso tem graças a Deus diminuído muito. Tem uma coisa que é interessante, que a Organização Mundial da Saúde, ela acredita que 1/4 da população sofre de doença psiquiátrica. Então, 1/4 da população do mundo. Então é gente pra caramba, né? Sendo que a ansiedade é a doença mais prevalente dentro da psiquiatria, seguida pela depressão. E quem tem crise de ansiedade sabe do que eu estou falando, sabe o quanto é ruim, sabe o quanto machuca, o quanto dói e o quanto dá medo. Então, realmente a gente tem tido agora uma procura maior. E depois da pandemia... Maior ainda. Né? Maior ainda. Hoje em dia, se eu paro para olhar, assim, da época dos meus pais, né? Pensando quem é mais próximo, meus pais, meus tios.
é muito diferente da idade deles, eu quero dizer, não necessariamente só eles. Mas é muito menos gente que vai em psiquiatra, em psicólogo, do que pessoas próximas a mim. Então, se eu penso naqueles que me cercam, né, da minha idade, tem muito mais gente que vai do que não vai. E isso é muito bom, né? É muito bom. Tem uma coisa que é... Quebrar o preconceito. Isso é maravilhoso. Você quer ver que coisa interessante? A pandemia estourou o número de casos de herpes zoster. Olha só. O que o herpes zoster tem a ver com o Covid? Nada. O herpes zoster tem a ver com ansiedade. O herpes zoster tem a ver com diminuição da imunidade. Humor deprimido. Então a gente teve, assim, não vou dizer que é um surto, mas a gente teve muitos casos de herpes zoster. Por conta da pandemia. Tá ligado ao vírus do Covid? Não. Tá ligado àquela questão de ficar em casa, não trabalhar, alguém da família que faleceu, alguém da família que está desempregado. E toda essa situação que gera angústia, estresse, e que acaba baixando a imunidade e acaba estourando a pele. Porque, como eu já falei no começo, a pele e o sistema nervoso central são intimamente ligados. Sim. Uma coisa mexe aqui, ó. Então, a gente fica com os nervos à flor da pele, né? Eu fico faz tempo. Faz uns bons anos que eu fico à flor da pele. Mas isso tem total sentido. E o meu auge, assim, o nível máximo de crise que eu tive foi na pandemia. Eu acho que muitos pacientes, né? Pelo menos dos que a gente já conversou, dos que a gente já viu. Sim. Vários tiveram. A pandemia foi um momento muito difícil porque fez com que todo mundo passasse por alguma situação e aqueles que já tinham alguma, como por exemplo a dermatite atópica, pudessem ser intensificadas, né? E intensificou muito. Muito. A Giovana teve dias que ela não conseguia andar dentro de casa. Ela não andava. Gente, eu falei pra ela, eu vou contar pra vocês. Não. Eu falei pra ela que ia trazer uma calça e eu esqueci. Graças a Deus. Nós compramos uma calça um tempo atrás e essa calça, lógico, ficou velha, uma calça bem solta de pijama. Ela tem essa calça até hoje, essa calça tá rasgada em todos os lugares que você imaginar que possa ter um rasgo. Mas é a única calça que ela conseguia vestir. É a única incrível que pareça. Que eu conseguia ter o mínimo de sono possível. E aí, eu ficava o dia inteiro em casa. Depois que deu uma flexibilizada, eu não queria sair. Porque eu estava toda ferida. E eu falei, gente, eu preciso ficar em casa. Não tem como eu ir trabalhar. Não tem como eu ir pra faculdade. Não dá. E essa era a única calça que eu conseguia vestir e me sentir confortável. Claro que se eu colocasse outra calça, porque essa tinha que lavar, né? Então, quando eu colocava outra calça, era coceira. E aí piorava. E era um ciclo que não para. Eu nem sei se era o psicológico dela que fazia essa calça ser boa pra ela. Eu ia até falar isso, né? Se essa calça não tinha um apego emocional nela. Sei lá. Porque apego emocional em roupa. Mas lembra que eu falei que psiquiatria é comórbida? É A mais B mais C mais D? Então, assim, é o tecido, mais o conforto, mais o psicológico, mais o fato dela já saber que ela se sente bem dentro daquela calça. Então, é A mais B mais C mais D. Gente, porque a dermatite em crise eu cheguei no nível que em julho do ano passado, mais ou menos, um frio. E aí eu dormia com um ventilador na minha cara. Literalmente, num frio. Então, assim, o ventilador, eu como paciente, é uma coisa que funciona muito pra mim. Então, o vento gelado, né, o ambiente gelado acalma a minha pele. Não sei, parece que é uma anestesia. Eu não sinto nem vontade de me coçar. O frio, pra mim, é muito bom. O frio do ventilador e do ar-condicionado. Porque o frio, vento, o ambiente, a estação inverno, misericórdia. Tem que fazer por roupa que vai coçar, não é isso? Isso aqui pra mim é impossível. Impossível. Eu comprei essa blusa, o quê? Uns 3, 4 anos atrás. Se eu usei 2 vezes, foi muito. Porque não dá, tudo incomoda, tudo pinica e é impossível. E a calça era perfeita pra mim. Então pode ser mesmo que tenha um laço. Do tipo, eu falo que a calça abraça, né? Que eu falo, eu ponho essa calça me abraça. Eu me sinto muito confortável. Então se eu pudesse, eu andava com ela o tempo todo.
Mas é muito louco isso que causa a pele com o fato externo, né? Tanto externo e interno, meu psicológico e o externo que tá em contato com a minha pele. É uma loucura. Eu acho que pra tudo, na verdade, se a gente parar pra pensar, existem coisas do externo que causam muito conforto pra gente, né? Então, você teve o conforto de algo externo que também se tocava na sua pele e era o sentido do... A gente tem aquele casaco que a gente para e fala, nossa, esse casaco... Eu tenho um casaco que era da minha avó e ali é meu conforto. O seu era o conforto do psicológico e do conforto da pele. Então, era Sim. o dobro ainda. O combo. Sim. E essa ideia que você falou, né, de estar tudo ligado da pele, da mente, eu não tinha a menor ideia. E achei muito interessante. Eu também não tinha a Mas menor tá. ideia. Desde a origem embriológica, quando você era um punhadinho de célula dentro da sua mãe, a pele já estava ligada ao sistema nervoso central. Eles vêm da mesma origem, que é o ectoderma. Então, a gente pode falar de várias coisas, do tipo, quando a gente está emocionado, a gente arrepia. Quando a gente está envergonhado, a gente fica ruborizado. Então, só para a gente ter ideias de como é a ligação entre sistema nervoso e pele, ó, tá arrepiado, ó. Entendeu? Você fala assim, e arrepia ou fica ruborizado. A ligação é muito grande, né? Eu já falei, mas 60%, até 60% dos pacientes de dermato tem alguma coisa do sistema nervoso central. Então... Que é um número muito grande. Putz, Nossa, Muito. extremamente importante, né? Muito. Ir ao psicólogo, a família, o cuidador e o paciente se e tem cuidar. um programa do Cuidando do Cuidador. Né? Cuidando do Cuidador é um programa. Que o cuidador realmente precisa de cuidado. Precisa. Porque o cuidador, ele é o pé da mesa, né? Então, se o pé da mesa não está forte, a mesa, ela desestabiliza. Então, tem que cuidar de quem cuida, para quem cuida fazer bem feito. Nossa, Muito Bem bom. forte. Bem forte. bem forte. Bom, queria agradecer a participação dos três aqui com essa última frase forte que eu acho que é bem importante pra gente pensar. Então, obrigada, Luciene, obrigada, Giovana, obrigada, Jorge, pela participação de vocês. Foi muito interessante essa conversa e muito importante também. Que bom. Imagina, eu que agradeço. Também agradeço, doutor. Se eu soubesse, eu teria realmente me cuidado. Mas agora a senhora sabe. Isso que importa. Ué. É Ó, verdade. ontem já foi. Amanhã a gente não muda nada. A senhora muda o quê? O hoje. Então hoje a senhora sabe. Então, marque seu psicólogo, marque seu Viu, psiquiatra. Luciene? Marca seu psicólogo. Mas realmente deve ser muito bom um cuidador se cuidando, né? Para poder cuidar de um paciente. Sim. Deve ser muito bom. E leve Muito seus bom. pacientes no psicólogo, por favor. Essa informação fica pra todo mundo aí. Psiquiatra também. Psiquiatra também. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio. Até.